graça, paz e alegria. Desde o nosso nascimento, nós somos criados por nossos pais, pelos nossos responsáveis, pelos nossos familiares, para chegarmos a uma fase onde teremos uma certa autossuficiência. Precisamos aprender a andar sozinhos, precisamos andar sem nos apoiarmos, precisamos aprender a comer sozinhos, a ir ao banheiro, fazer número 1, número 2, tomar banho sozinho. E assim, existe uma série de coisas que durante os primeiros momentos da nossa vida nós vamos aprendendo que precisamos fazer sozinhos, precisamos aprender a fazer sozinhos. Então, essa autossuficiência pode gerar em nós a impressão de que isso é natural, que isso é necessário. Porque aí, em outras coisas da vida, muitas vezes, nós acabamos fazendo a mesma coisa. Nós precisamos, em muitos momentos, fazer outras tantas coisas sozinhos. Precisamos aprender a fazer as coisas. Precisamos aprender a ficar sozinhos também. Então, por conta disso, nós corremos o risco de achar que esse é o segmento natural. E nós precisamos tomar cuidado com toda essa autossuficiência em tantas coisas, porque há sim coisas que são necessárias, nós precisamos sim aprender a fazer algumas coisas sozinhos, mas não é o tempo todo, não é em tudo, principalmente no nosso relacionamento com Deus. A regra não é a autossuficiência nesse caso. E a forma como nós demonstramos que não somos autossuficientes em relação a Deus é a oração. Tema das nossas mensagens de quarta-feira por estes dias. Então, é importante que nós aprendamos a fazer sim coisas sozinhos, mas também precisamos aprender que precisamos de Deus, que somos totalmente dependentes da graça do Senhor, do cuidado, do amparo, da direção, da manifestação da sua vontade sobre nós. Há outras coisas que nós também não podemos ser autossuficientes. Apesar de termos que aprender, sim, a conviver com a gente mesmo, a ficar sozinho em alguns momentos, nós não podemos pensar que essa é a regra e que todo o tempo deve ser dessa forma. Nós também precisamos nos relacionar com outras pessoas. Então, a ideia da autossuficiência, ela se aplica para algumas coisas, sim, mas não para tudo. Nós temos que tomar cuidado, então, com essa coisa toda da autossuficiência. Nós temos que saber dosar. Num mundo em que ou se escolhe uma coisa ou se escolhe outra, e se não escolher uma, automaticamente está com a outra, mesmo que não queira. No mundo em que as coisas são dessa forma, nós temos que aprender a dosar a realidade da autossuficiência com a total necessidade que temos de depender do Senhor e apresentar diante dele em oração as nossas necessidades. Muitas vezes nós somos levados sim à oração por inquietações que nós sentimos. Vemos que os problemas estão acontecendo, estão nos incomodando, e aí nós sentimos que precisamos de ajuda. Igualzinho uma criança quando começa a andar e ainda não consegue se equilibrar totalmente e precisa de ajuda em alguns momentos para andar, para seguir na tentativa de andar sozinho, ainda precisa de um apoio, precisa de ajuda em algum instante. A oração é como se Deus estivesse nos pegando novamente e nos ajudando a seguir na caminhada. A diferença é que nós não podemos acreditar na ideia de que vamos aprender tudo sozinhos e que vai chegar um momento em que não vamos precisar mais dessas coisas. Nós temos que entender que sempre nós estaremos cambaleando e precisamos do Senhor em oração. Não só por conta dos problemas, não só por conta das dificuldades, mas em qualquer momento da nossa vida, nós carecemos do Senhor. E a oração é a forma como nós buscamos esse apoio do Senhor para a nossa vida. Nós fazemos isso porque, naturalmente, pode-se até pensar que não é natural no ser humano buscar em oração. A natureza revela a Deus. Nós lemos isso no Salmo 19, versículo 1, ou em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. A natureza revela a Deus. A natureza mostra o Senhor. Então, nós naturalmente somos encaminhados a essa questão de buscar ao Senhor quando temos alguma dificuldade, porque a natureza mesmo nos direciona nessa direção, nos coloca nessa direção, para que estejamos buscando ao Senhor, porque ela
revela o Senhor. E nesse momento nós notamos que carecemos de alguma coisa da parte dele. Na verdade, carecemos tudo, não só de alguma coisa. Nós carecemos da graça, carecemos da misericórdia, carecemos da direção, da solução diante de situações que acontecem nos nossos dias, na nossa vida. Quando nós precisamos de ajuda, então nós buscamos a Deus. E como é que nós fazemos isso? Falando com Ele, orando, buscando a presença do Senhor. Nesse momento nós estamos buscando a ajuda do Senhor. Ainda que não estejamos passando por dificuldades, ainda que não estejamos passando por problemas, nós buscamos a ajuda do Senhor da mesma forma em oração, porque carecemos da direção do Senhor, do discernimento para que possamos ver como fazer as coisas, do que fazer, de que forma encaminhar as coisas, mesmo que não sejam problemas, mas de como realmente seguir com as coisas da nossa vida. E aí, quantas vezes nós estamos pensando na ideia de estarmos com problemas e buscamos ao Senhor, quantas vezes nós estamos mergulhados numa angústia tremenda, numa dificuldade tão grande, e aí então nos colocamos em oração na presença do Senhor, buscamos a sua presença, clamamos por sua manifestação em nosso meio, na nossa vida. E ainda que o problema continue ali, nós já começamos a sentir algo diferente. A paz começa a invadir o nosso coração. Eu não estou falando da resposta, não estou falando de uma solução. Eu estou falando que o problema está ainda posto e ainda assim nós começamos a sentir paz no nosso coração. É a paz que está além do entendimento humano. Se o problema tivesse sido resolvido, se a solução tivesse chegado, seria fácil entender que essa paz estava no nosso coração. Mas a paz que o Senhor nos dá está além do entendimento humano, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da tribulação. Quando buscamos a sua presença, sentimos paz, porque Ele manifesta a sua presença, Ele manifesta a força que precisamos para enfrentar as dificuldades, para ir na direção da solução, de buscar uma solução. Essa presença do Senhor manifesta no momento em que buscamos em oração, que fala lá em Filipenses, no capítulo 4, de 6 a 7. Essa presença, essa paz do Senhor no nosso coração, essa é fantástica, ela é maravilhosa, porque está além da necessidade de uma solução, está além da necessidade de termos a resposta, e quando essa chegar, ela será apenas para testemunho. Nós já temos do Senhor a força para enfrentar o momento da dificuldade. Ele nos fortalece, nos direciona, nos capacita espiritualmente para batalharmos essas lutas espirituais e então encontrarmos a resposta que nós precisamos. Eu ouvi uma frase certa vez e que faz muito sentido. Deixa eu compartilhar com você. Quando nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, é Deus quem trabalha. É aí que Ele faz alguma coisa. Então, quando nós oramos, nós já vemos algo diferente acontecer. Ainda que não seja a resposta à nossa oração, o nosso coração já se enche de paz, se enche de alegria. Começa a sentir algo diferente no meio de todas aquelas coisas. E podemos, então, no primeiro momento, ainda ver o problema, estarmos inquietos com todas aquelas coisas, mas ainda assim sentir a paz que está além de todo o entendimento humano. Será Deus trabalhando, Deus colocando em nós a direção para que possamos nos acalmar diante das dificuldades e encontrar a solução. Você já experimentou essa paz mesmo? Essa paz mesmo no meio das dificuldades, de sentir-se ainda em paz mesmo no meio dos problemas, das situações que estão acontecendo, estão adversas, estão inquietando, e ainda assim você se sentiu em paz na presença do Senhor? Se sentiu em paz enquanto orava buscando a presença do Senhor? Quer edificar outras pessoas contando a respeito disso? É só usar o espaço dos comentários e nós vamos compartilhar das coisas do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.